Voltando então, pessoal, Gildo, fala um pouco sobre a sua formação. Bom, Fábio, eu sou graduado em administração com ênfase em marketing. Eu fiz um MBA do IBMEC em gestão de negócios. A minha formação foi toda na área de gestão, fiz depois um mestrado em produção e gestão agroindustrial. Mas dentro da área de gestão, da área da administração, eu optei pela mercadológica, que é o marketing. E você é sul-mato-grossense, nascido aqui? Não, eu nasci em Porto Alegre, mas eu cheguei aqui em 77. Então minha formação foi toda, me considero um cidadão de Campo Grande. Eu quero dizer aos telespectadores que eu convidei o Gildo porque, além de todas as suas qualidades, o Gildo foi o mentor no marketing político da campanha do Marquinhos Trade. E vocês sabem que foi uma campanha diferenciada. Professor Gildo, como é que você avalia agora que o tempo passou a campanha do Marquinhos que você, de forma muito sábia, coordenou? Então, Fábio, o que a gente vale a pena salientar é que o marketing da campanha do Marquinhos foi feito antes da campanha. As pessoas confundem um pouco o marketing com propaganda, com publicidade, né? A gente tem um entendimento que o marketing é perceber e depois responder. E nesse sentido, o PSD, né, a direção do PSD foi muito feliz quando ela fez marketing antes. Né? Que antes de divulgar, antes de fazer propaganda, antes de falar de propostas, de plano de governo, de promessas, foi às ruas, com um projeto para ouvir as pessoas. Né? Eu costumo brincar com meus alunos e dizer que marketing é assim, até puxa a orelha, é ouvir primeiro, né? Perceber e depois responder à sociedade. Então a gente fez marketing antes. Isso começou em abril, com o projeto Conversa com a Nossa Gente. A equipe do PSD, né, então pré-candidato Marquinhos Trade, foi às ruas e ouviu o anseio da população. Trouxe essas demandas das ruas, foram, sei lá, não lembro bem, mas 600 reuniões, trouxe para os especialistas. E aí esses especialistas viram o que era de fato possível para se transformar em proposta. Se você vê o nosso programa de televisão, a gente tem 5 ou 6 marcas. A gente teve poucas marcas, porque os especialistas nos disseram o seguinte: olha, essa demanda da rua, ela é uma demanda real, mas ela não é possível de ser feita. Então a gente fez um programa verdadeiro nesse sentido. E uma coisa que eu observei ao longo da campanha na televisão é que vocês não alteraram as características do candidato. Isso é importante no marketing? E com o Marquinhos foi muito interessante, porque eu conheci o Marquinhos de encontrar ele em formaturas. Eu, né, presidindo mesa, ou então formando meus alunos, ele estava sempre lá como patrono e tal. Mas eu não tinha um convívio com ele. Eu sabia da história dele com a Enersul, né, e tal, a atuação dele. Mas a pessoa do Marcos eu não conhecia. Eu passei a conhecer quando a gente foi para a rua com Conversa com a Nossa Gente, que eu vi a intimidade e os cases que ele tinha com a população. Então, a partir disso, o que foi que a gente fez? Manter essa linha, mostrar para quem não conhece ele como eu não conhecia, e ele tinha um grau de conhecimento grande, o que favorece, né? Mostrar esses cases, o que são isso? A relação dele com o público. Né? Isso foi muito legal. Então a gente foi nessa linha. Se você pegar, a gente tinha um tripé na campanha, que era mostrar essa coisa do sempre com a gente, que é o slogan dele, né? Um cara que é presente na comunidade. Isso encaixou como uma luva com esse slogan, porque é bem ele. Um outro tripé da nossa estratégia era mostrar Campo Grande real, e as coisas ruins e também as coisas boas, coisas que estavam dando certas, né? E aí o Campo Grande tem jeito. O jeito é Marquinhos. Então a gente usou esse tripé que é o homem, o personagem no caso, né? A relação dele com a sociedade, os problemas que a sociedade levantaram, que os especialistas nos trouxeram em formato de programa de governo, e depois as soluções viáveis, né? Então, essa coisa da personalidade do Marquinhos foi para nós, assim, para mim, né? Foi muito interessante mostrar isso na TV. E também é uma coisa interessante saber que você enfrentou nessa campanha um adversário que estava sendo assessorado em termos de marketing político por uma equipe altamente profissional. Sem dúvida. E com fama nacional. Sim, né? Vieram de Minas Gerais. Isso. Como é que você teve que tratar essa questão assim, como profissional? Sabendo que com poucos recursos ia ter que lidar com um pessoal gigante. Mesmo eu nasci em Porto Alegre, mas me considero um cidadão campograndense, mas aquela coisa do prata da casa e o santo daqui, aquela história toda, né? Teve uma certa desconfiança, confesso. Mas assim, Fábio, tem um ditado que diz, não que eu seja muito adepto a ele, que estratégia, ela pode ser ruim, ela pode ser boa, mas tem a que você acredita, né? E a gente tinha uma coisa que foi muito legal nessa campanha, com pouco recurso, sem pesquisa de qualitativa, e tem uma coisa que eu costumo dizer assim, é como a gente vai jogar fora, por exemplo, num campo do adversário, se você se adaptar mais fácil com gramado, você ganha o jogo. Eu tenho a impressão que nós conseguimos nos adaptar melhor nessa mudança da legislação eleitoral.
Prova disso que a gente não deu nenhum direito de resposta e ganhamos um monte. E justamente sobre isso que eu quero tratar, continuando a nossa entrevista, sobre a questão dos ataques. Como é que você teve que lidar com isso como profissional? Mas antes nós vamos fazer um break e vamos para os comerciais.